Boa noite, querido. Tudo bem? Muito boa noite, grande Luiz Gamanal. Seja muito bem-vindo aqui. Uma honra ter você aqui comigo. E hoje a gente vai estar fazendo aí um show aqui para a galera. A gente vai falar sobre estagnação, bloqueios emocionais e muito mais coisa aí, né? Então, para a galera que ainda não te conhece, já se apresenta, né? Fala aí um pouco sobre você, o que você faz, quem que você é. Maravilha. Eu que agradeço pelo convite, mestre Luiz Gamanal. Mais uma live aí que nós estamos juntos aí. É uma honra, um prazer estar aqui contigo, sempre que nós estamos juntos aí, tanto nas mentorias, nas conversas e aqui na live também é muito motivo de muita alegria, né? Todas as pessoas aí, meu público aí também que gosta muito de você, né? Então essa é uma oportunidade fantástica. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Bento, trabalho com desenvolvimento de pessoas também, assim como o mestre Luiz Gamanal. Somos amigos, parceiros, mentores um do outro, né? Então nós fazemos um peer, ele é meu mentor, eu sou mentor dele, então a gente faz esse trabalho. Estou há 20 anos aí no mercado, buscando desenvolvimento, ensinando desbloqueio, meu foco específico é no desbloqueio, ajudando pessoas a desbloquearem e criarem uma ressignificação dos seus traumas, dos seus medos, do seu passado e tudo aquilo que não está funcionando e fazer funcionar. E o nosso objetivo dessa noite aqui é contribuir com vocês. E eu quero pedir para o meu público aí, que não está seguindo o Mestre Gamanal, já clica aí agora, já começa a seguir o Mestre Gamanal aí, Luiz Gamanal. Quem não estiver seguindo o Paulo Bento da mesma forma aí, para a gente compartilhar conteúdo com vocês aí, mais conteúdo. Isso, clicou aí. Clica aqui em cima, vai aparecer o nome dos dois. Você já segue ali quem você não está seguindo, para você receber todo o conteúdo que a gente posta, que vai te ajudar todos os dias. É uma pílula de sabedoria, uma pílula de expansão da consciência. Legal, ok. Eu quero fazer um desafio para o meu público e para o público do Luiz Gamanal. Eu faço um desafio com você. Se você assistir esse conteúdo até o final e no final você achar que não valeu a pena, você nem precisa seguir a gente mais. Porque o nosso propósito aqui, nós nos encontramos, eu e o Luiz Gamanal, nosso propósito aqui é fazer com que essa live tenha um valor de R$1 milhão. Muitos de vocês vão falar que não tem preço. Muitos de vocês. Porque quanto vale? Eu cheguei dos Estados Unidos ontem, estava nos Estados Unidos, justamente convivendo com pessoas pobres, mas tão pobre que só tem dinheiro. São pessoas que conseguiu uma questão financeira, emprego, uma questão financeira, mas não necessariamente se encontrou. Então o que nós vamos falar aqui é tão rico, mas tão rico, que eu falei, vai ser o maior desbloqueio que você já fez. Então prepara para esse momento, lápis e papel na mão. Gamanal tem muito conteúdo para compartilhar, eu tenho muito conteúdo também para compartilhar com vocês. Então prepare que chegou a hora. Vamos lá, vamos lá. Comecemos, mestre Luiz Gamanal. Show aí. Mais uma maravilha. Para quem não me conhece aí, quem está chegando aí agora, quem segue o Paulo e não me conhece, eu sou um professor de expansão da consciência, trabalho com desbloqueio mental, com bloqueio emocional, traumas, e com esse processo, meu propósito de vida é iluminar você e treinar a sua mente para que você tenha uma vida espetacular em todas as áreas, tá? E hoje aqui o nosso tema é sobre vida estagnada, sobre travas, bloqueios. Quem aí, comente aqui, quem aí se sente assim, ou travado na vida, ou travado em alguma área específica? Comente aí, faz comentário. Eu gosto muito de uma live onde vocês participam, tá? Então quem está comentando, soca foguinho nesse negócio aqui para a gente trazer muita gente para cá e compartilha, tá? Faz a sua parte. Seja abundante, compartilhe, transborde para que você atraia isso para sua vida também, tá bom? Comente aí quem sente que a vida está travada, que a vida está estagnada. Hoje a gente vai estar falando sobre isso e muito mais. Oi, Deise. Muito bom. Maravilha. Já chegamos, começou com uma pergunta aqui, ó. A Joelma, ela perguntou, ó, como ter certeza que fez o desbloqueio de uma crença? Legal, fantástico. Olha só, o bloqueio
ele está relacionado a 4 áreas básicas e você pode fazer essa leitura. Então nós vamos comentar aqui e compartilhar alguns tipos de bloqueio. Então esse bloqueio pode ser pessoal, esse bloqueio pode ser profissional, ou esse bloqueio pode ser de relacionamentos, ou esse bloqueio pode ser na área espiritual. Então essas formas de bloqueio, essas 4 áreas chaves, abre espaço para várias outras. Então tem muita gente comentando sobre bloqueio na área financeira, outros na área amorosa. Então compartilha aqui, qual é o seu bloqueio? Qual que é a sua trava? Qual que é a sua dificuldade? O que que te impede? O que que te atrapalha? O que que faz você ficar parado? Paulo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu simplesmente não consigo fazer. Então essa é uma oportunidade que eu e o mestre Gamonal, nós vamos aqui agora ajudar você a desbloquear e destravar tudo. Essa vai ser uma disruptura muito forte. Então, anote aqui, coloque aqui pra gente qual o seu bloqueio, ok? Vamos lá, mestre Gamonal. Eu acho que a principal questão é, como o Paulo disse, nós temos várias áreas na vida. A vida tem várias questões. Assim como você expande a consciência para cada área da vida, a expansão da consciência não é uma coisa que acontece e você entendeu tudo da vida. Não existe isso. Cada área existe uma questão. E quando você sabe que desbloqueou, quando você consegue fazer aquilo que não estava conseguindo. Eu estou bloqueado no amor. Pronto, você não está mais bloqueado, você desbloqueou. Você estou bloqueado na área profissional. Está fluindo, está fazendo dinheiro, está investindo, está conseguindo aplicar, parou de procrastinar, você desbloqueou. Eu estou com dificuldade para emagrecer. Eu tenho um bloqueio de emagrecimento, eu acabo comendo demais, me descontrolo e não consigo. Está emagrecendo, está fluindo, está conseguindo, desbloqueou, entende? Então você vai ter certeza que desbloqueou com resultado. Nada mais diz melhor do que o resultado. Se você tem resultado, está fluindo. É o que eu sempre digo em relação a uma frase que destrói seu aprendizado. Isso eu já sei, isso eu já ouvi. Não, isso eu entendo, é verdade. Você não entende nada se você não tem resultado. Se você não consegue fazer, você não entendeu. Você não tem conhecimento sobre isso. Só que quando você diz que isso eu sei, ou isso eu já ouvi, você bloqueia o seu cérebro de aprender. Porque você já está dizendo que já sabe, então, mas você, olha o seu resultado, está funcionando do jeito que você quer? Não, então você não sabe. Admita isso para que você abra a sua mente, o seu cérebro para receber o conhecimento. A informação, ela vem daquilo que é a informação que você tem que tomar. Então a gente está aqui informando vocês um monte de coisa. Mas conhecimento vai acontecer quando você aplicar repetidamente. E aí a sua mente vai conhecer. Conhecimento, que a mente conhece. E tudo que está na mente subconsciente vai ser projetado do lado de fora. Que maravilha. Maravilha. Ok. Vamos começar com essa frase aqui? Vamos lá. Todo bloqueio tem como origem a ignorância. Todo bloqueio, todo bloqueio, que seja financeiro, que seja amoroso, que seja de relacionamento, todo bloqueio tem como origem a ignorância. Então, quer dizer, esse processo de que o Renato Russo falava com maestria, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então, dói porque você não conhece. Então, comece anotando. Aqui nós vamos, em uma live de 1 hora, compartilhar mais de 100 frases de alto impacto com vocês. É muito conteúdo. É anos e anos de vida estudando, noites e noites, livros e livros, tanto eu como o Gamonal, para compartilhar com vocês aqui agora. Então, pega minha sugestão. Pega lápis e papel e anotem. Porque depois, quando você rever a frase, o seu cérebro ele vai fazer um processo de ancoragem. Leu a frase é uma âncora que dispara uma emoção. Essa emoção sinestésica, visual e auditiva. Então, anotem as frases. Então, anota aí, todo bloqueio tem como origem a ignorância. A segunda, a dor só deixa de ser dor quando você aprende com ela. A dor só deixa de ser dor quando você aprende com ela. Então, se está doendo, se está bloqueado, ou se você não está conseguindo fazer, é porque você não aprendeu. O Gamonal deu uma dica fenomenal aqui agora. A maior evidência de desbloqueio é o resultado. Anota isso. A maior evidência de desbloqueio é o resultado. Porque se você desbloqueou, você está pronto para agir.
Se você não agiu ainda, é porque ainda tem bloqueio. Hoje eu atendi um jovem aqui, né, nos meus atendimentos, fui atender um jovem que eu estou trabalhando com ele há muito tempo, a questão do perdão do pai. E ele vai viajar com o pai, na segunda-feira agora. E vai viajar com o pai. Então uma mágoa muito grande, muito grande. Ele falou, Paulo, eu tenho realmente que sentir o perdão do meu pai, porque até agora foi só teórico. Eu falei, você quer sentir mesmo? Eu falei assim, quero. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tem. Você tem certeza que você quer sentir? Ok, então vem cá. Eu virei para ele e falei assim, olha, primeiro, só tem que perdoar quem já culpou. Você só tem que perdoar o seu pai porque você já julgou o seu pai. Você já culpou o seu pai. Então por isso você tem que perdoar ele. Para pensar que se você não tivesse julgado, você não teria que culpar nada. Então por que você vai ter que perdoar seu pai? Porque você culpou. E quem culpa é alguém que terceirizou um problema interno, faltou a sua função de responsabilidade, eu busquei alguém para responsabilizar pelo meu problema. Foi quando ele começou a entender isso. Então você não tem que perdoar o seu pai. Na verdade, o que você tem que fazer é pedir perdão para ele. Então, esse foi um grande desbloqueio que ele teve aqui cedo e chorava muito, porque é o seguinte, olha só quanto os seus sabotadores te colocou como vítima para julgar ou culpar ou penalizar uma pessoa sobre os seus fracassos, sobre os seus erros. Ah, você entrou nas drogas pelo seu pai, você fez isso pelo seu pai. Não foi por ele. Ele foi um evento que você buscou alguém para responsabilizar isso e terceirizou isso para essa pessoa. Então, aquele bloqueio que eu tinha com o pai estava relacionado ao que? A ignorância. Então, quando você descobre, aí a frase que eu falei, a dor só deixa de ser dor quando você aprende com ela, quando você descobre exatamente esse mecanismo, nós chamamos de psicogeografia. Então, eu mudei ele de ângulos, de espaços psicogeográficos e ele entendeu de uma forma tão ampla. Ele falou, Paulo, eu nunca vi o perdão por esse nível e essa magnitude, como você me explicou agora. Então, comece a olhar que se você espera que a galinha dá leite, e a galinha não vai dar leite, a galinha dá ovos. Você está com raiva da galinha porque a galinha não deu leite. Pergunta para você, quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por isso? É a galinha que não deu leite? Ou é você que criou uma expectativa que ela desse leite? Então vamos começar por aí. Vamos lá, mestre Gabonal. Fantástico. O que é mais maravilhoso que eu falo é que as pessoas ficam buscando um bloqueio. Eu não entendo exatamente o que elas ficam esperando. Que acho que o bloqueio vai vir uma coisa e vai fazer pá! E vai desbloquear. Mas o bloqueio vem exatamente do entendimento. Quando você tem entendimento daquilo, você começa a olhar por um outro ponto de vista. Você estava olhando por um ponto de vista que te bloqueia. Que é tipo, não, por exemplo, comenta aqui, por favor, quem tem bloqueio com pai ou mãe, né? Esse assunto não entrou do nada aqui, sempre tem um grande motivo. Comente aqui quem tem bloqueio com pai e mãe, quem não perdoa o pai e a mãe. Entenda que quando você perdoa, você doa permissão. Você perdoa. Mas você não doa permissão para o outro. Vamos supor que alguém te fez o mal de verdade, né? Vamos supor que alguém fez o mal mesmo e você não perdoa a pessoa. É só você que se lasca. Você que fica preso. Porque a pessoa às vezes pode ter feito mal para você durante 30 segundos. E você faz isso com você durante 30 anos. Porque você não solta isso. Você não perdoa, você não perdoa. Você não doa permissão para si para ir para a vida. E quando você faz isso com seu pai ou com a sua mãe, olha só, eu tenho com meu pai, eu tenho com a minha mãe, várias pessoas comentando isso. Você começa a culpar, julgando eles que, você não fez isso, você não fez aquilo, tá faltando alguma coisa. O que acontece? Você se coloca no papel de criança. Eu necessito ainda de cuidados, porque já é adulta e falando, eu necessito que você olhe para mim, que você deveria ter me dado atenção, que você deveria ter me dado dinheiro, que você deveria ter me dado qualquer coisa que seja. Você se coloca no papel de criança, de inferior, de incapaz, e criança não prospera, não tem bom relacionamento e não cresce na vida, porque criança é sempre dependente. Enquanto você não sair dessa energia de culpar e julgar o outro, você vai continuar com escassez, bloqueada. Minha prosperidade está bloqueada.
O que será? Aí quando você vai olhar, você está lá, culpando seu pai, julgando ele, ou falando que não tem pai, porque o seu pai, por algum motivo, abandonou, ou nem te criou, ou nem te registrou, ou fez algum mal para você. Então você não toma a força masculina da vida, ou da sua mãe, você não toma a força feminina da vida. Então você não vai. Imagina que você estivesse aqui com uma energia que te empurra masculina e uma energia que te empurra feminina. E aí, no caso, você só aceita da sua mãe. Porque a minha mãe que é foda, minha mãe me cuidou sozinha, e meu pai é um bosta que não olhou pra mim, não me cuidou, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Força feminina. Aí você faz o quê? Toma ela, né? Aí você fica girando, você fica rodando na vida. Entende? A sua força não vai pra frente, você fica girando. Por quê? Só tem uma força, então você fica meio que toda vez. Você vai, na hora que vai pra alguma coisa, aí você volta de novo, o que acontece? Mesmo ciclo vicioso. Sua vida está sempre acontecendo a mesma coisa. Não consegue prosperar, não tem força para fazer aquilo que precisa ser feito, está sempre procrastinando, está sempre com medo e começa a querer cuidar de todo mundo, esquece de si mesmo e julgar as pessoas que conseguem e principalmente o seu pai. Legal. Lembrando que o desbloqueio é uma frase da Dilma Rousseff. Vamos lá. Sobre desbloqueio. Só desbloqueia quem bloqueia. Vamos lá. Só desbloqueia quem bloqueia. Você só faz o desbloqueio se você entender qual é o bloqueio, né? Então, quer dizer, dentro disso, vamos lá. O que a Grazi colocou aqui agora? A Grazi colocou aqui agora. Meu pai nunca fez nada, nunca me fez nenhum mal, porém eu não aceito as atitudes dele. Ou seja, isso vai se tornar um bloqueio, porque consequentemente com isso você vai analisar os impactos. Qual o impacto disso na sua vida com o seu marido? Qual o impacto disso no seu relacionamento? Qual o impacto disso em várias outras áreas? Porque quando a gente para opinar sobre os comportamentos que nós não concordamos com o pai ou não concordamos com a mãe, nós entramos em um processo que eu brinco o seguinte, anota essa frase, ó. Quem compara, para. Quem compara, para. Quando você começa a comparar que o seu pai deveria agir assim, você está entrando em um processo muito profundo da PNL, Programação Neurolinguística, que chama o mapa não é um território. Então anota aí, ó, o mapa não é um território. Então imagine que isso aqui é um mapa da cidade de São Paulo. Eu estou nas minhas mãos com o mapa da cidade de São Paulo. Então, o mapa não é um território. Então, isso aqui não é São Paulo. Isso aqui é o quê? Um mapa que provavelmente represente o que poderia, quem sabe, talvez, provavelmente ser São Paulo. Porém, a percepção que você tem sobre o seu pai, você está usando a sua referência, o seu mapa. Porém, você não entende o que ele viveu naquele tempo. Esse jovem que eu estava trabalhando hoje, eu estava falando o seguinte, só quando você entender essa frase do Renato Russo, você vai verdadeiramente perdoar seu pai. Desculpa. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa os seus pais por tudo. E isso é um absurdo. Eles são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. O que o Renato Russo brilhantemente colocou nessa música? Quando você julga o seu pai, você julga com a sua atitude, o seu mapa. E não pelo seu território. Então você está julgando ele pelo que você acha que ele deveria ter feito. E os recursos de ele não ter te dado, ele não ter feito isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. O meu pai foi um suicida. Então ele tentou suicídio várias vezes. E eu sempre carreguei comigo um homem fraco. Meu pai eu carregava comigo, até entender de constelação,
entender das leis que regem o universo, entender de lei de atração, quando eu comecei isso há 20 anos atrás. E quando caiu a ficha, que quando eu julgava o meu pai, eu julgava pela minha percepção de mundo. Foi quando eu fui no interior do estado de Goiás, em Ipameri, para conhecer então o mapa mais próximo do território do meu pai. Então eu fui na cidade do meu pai, fui estudar o mecanismo que eu não conseguia entender. Eu fui verificar, a mãe dele era uma prostituta. E no meio dessa prostituição, vários homens ficavam com ela e ela não tinha nem noção de quem era o pai do meu pai. Então o meu pai veio de um ambiente extremamente complexo. Aí vem eu, meu senso de vitimismo agudo, acentuado, complexo ao quadrado. Que ele vive de uma doença, vitimização aguda, acentuada, complexo ao quadrado. Então eu vinha dessa vitimização, querendo ser aceito, e a minha necessidade de aceitação é muito grande, e eu simplesmente terceirizava todos os meus fracassos para a não atitude do meu pai. Só que eu não entendia o recurso que ele viveu. E o caminho neural, psicológico e da programação que ele teve até então. Então, quando você julga com o mapa, você não tem recurso suficiente. É igual você falar mal de um prato, ou de uma cultura, ou de um idioma que você não conhece. Então, você está falando com a maior ignorância que existe de um ser humano. Então, eu não tinha nenhum recurso. Então eu utilizava aquele método que era mais fácil para mim julgar os meus resultados. Eu me tornei jogador de futebol. E eu tive um presente na minha vida, que foi um presente chamado câncer. Certo? Então, quer dizer, quando esse câncer, e quando eu sofria, quando eu vivia isso, eu tive uma oportunidade de curar um câncer. Porque quem está falando com vocês não é quem lê um livro de autoajuda. Quem está falando com vocês não é quem assiste uma palestra motivacional. Quem está falando com vocês é quem aprendeu a fazer isso na prática. Então, o que nós estamos trazendo, eu, Gamonal, aqui, é o que nós vivenciamos na prática. Eu curei isso. Como eu fui entender isso? O julgamento traz o câncer. Porque o julgamento é o antidesfrute. Todo julgamento é o antidesfrute. Ao julgar, você deixa a opção de desfrutar. E eu não consigo mais visualizar o benefício da vida. E sem me perguntar, quanto vale meus pulmões? Quanto vale meu coração? Quanto vale o ar que eu respiro? Então, quanto vale essa vida que esse homem, que era o meu pai, Paulo César Bento, quanto vale a vida dele? Ter me colocado no mundo. Então, eu excluo tudo isso. E coloco como evidência o cocô do cavalo do bandido. Eu pego 1% de problema e dou 100% de foco nele, ao invés de ser o contrário. Então eu começo a fazer o juízo com a minha errônea interpretação de mundo e começo a ver o mundo por isso. A partir do momento que eu entendi isso, a minha decolagem foi algo extraordinário. A partir do momento que eu fiz isso, então eu quero dizer para vocês, 100 pessoas que estão aqui agora, você só tem que perdoar quem você já culpou, quem você já julgou. Então entenda que você não é tão bom assim. Tem gente que espera, vou perdoar, mas eu espero o reconhecimento. Eu te perdoo. Paulo, qual vai ser a expectativa dele? Cara, nenhuma. Larga de ser arrogante, filho. Larga de ser ignorante. Você não tem que esperar nada do seu pai, não, filho. Filho, não tem que esperar nada de pai. Filho, não tem que esperar nada de pai. Filho, tem que entender o seguinte, olha só. Essa arrogância que você carrega é o que está te trazendo essa escassez. Vários bloqueios que vocês colocaram aqui, bloqueio de vendas, não sei vender, bloqueio com financeiro, bloqueio com dinheiro, bloqueio disso. Cara, tudo isso está relacionado a esse desbloqueio que a gente vai começar a trabalhar aqui e vai começar a desenvolver aqui. Nós vamos aprofundar agora nesse bloqueio. Pode colocar aí, quem não colocou ainda, qual é o seu bloqueio, o que está te travando, o que está te impossibilitando. Vamos lá, Mr. Gamonal. E entenda que essa questão, por exemplo, com o pai, você tem um ponto de vista em cima de uma vida
que fala assim, mas meu pai, nem vi meu pai, nem conheci meu pai. Não importa, você tem pai. Você só existe porque este pai deu a vida a você. E se você não honra isso, entenda que você não tem que concordar com o tipo de ser humano que ele foi, porque você nem sabe o que ele viveu, você não sabe o que ele passou. Você está olhando pelo ponto de vista que você viveu numa outra época, numa outra condição, por causa deles, até muitas vezes você tem uma vida muito melhor por causa dos seus pais e está julgando eles numa época totalmente diferente, com toda a dificuldade do mundo, com o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista não é a realidade, são infinitas possibilidades que existam. E você não sabe o dele, mas você criou um checklist do pai perfeito, ou da mãe perfeita. Então você pensa, porque o meu pai tinha que ter feito isso. O meu pai tinha que ter feito isso aqui também, ele tinha que ter sido assim. Peraí, mas é o seu pai ou o seu funcionário? Ele não tem que... Ele tem que ser como ele tem que ser. E você tem que aceitar isso. Troca uma coisa legal aí, que para mim foi muito bacana. A diferença entre seu pai e o ser humano que ele foi. O seu pai é seu pai. Ponto. Eu aceito o pai. Eu aceito a vida através do meu pai. O ser humano que ele foi não é problema meu. Eu não tenho que intrometer no tipo de ser humano, porque eu nem vivi o que ele viveu, eu não estava lá, eu não entendi o que ele entendeu, ele viu o que ele experienciou e o que aconteceu com a vida dele, toda uma expectativa. Quantas vezes você, numa dificuldade na sua vida, de repente engravidou? Quantas pessoas você conhece que queria engravidar? Talvez 0,1%, 99% das pessoas que eu conheço engravidaram. Engravidei, puta merda, não era o momento. Nunca é, né, o momento. Dificilmente. Existem pessoas que querem, mas dificilmente isso acontece. As pessoas não se organizam. De repente aconteceu. E aí, mas eu passei a amar. Aí você olha você, a sua atitude no seu momento, condição financeira, tudo, e olha pro seu pai e fala assim, não, mas eu agi diferente, que meu pai tinha que ter feito a mesma coisa que eu. O meu pai devia ter feito isso ou devia ter feito aquilo. Só que o seu pai não é você. E o seu pai fez a melhor coisa que ele podia fazer com a consciência que ele tinha no momento que ele estava naquela vivência. E se você não toma, não aceita e não honra seu pai, você dificilmente vai para a vida, porque você está julgando, e com a mesma régua que julgar, ele será julgado, entende? Da mesma forma que isso vai para lá, você tem um julgamento em cima de você, e a sua vida não flui. Vamos ver a galera que está falando aí. Esse jovem que eu atendi hoje, ele tem um monte de tatuagem no corpo, usou drogas por muito tempo e teve um comportamento de traição por muito tempo. Eu falei assim, por que você fez isso? E ele falou o seguinte, porque eu não sabia como fazer diferente. Eu falei assim, e agora veja o seu filho apontando o dedo na sua cara, você é um promíscuo, você traiu minha mãe, você usou droga, você foi um vagabundo, você foi um safado, você fez isso. Como você se sente sendo acusado agora? Eu me sinto que meu filho está sendo injusto. Pois é, o que você está fazendo com seu pai agora. É o que você está fazendo com seu pai. Eu quero pegar aqui algumas pessoas aqui, vamos colocar a Vilela. A Vilela colocou, tem bloqueio de timidez. A Claudinha colocou aqui bloqueio de autoaceitação. Né? Vamos lá. Bloqueio de timidez está relacionado, vamos lá. Antes disso, eu quero que vocês coloquem essa frase aqui. Ó. Todo bloqueio tem uma intenção positiva. Coloquei. Todo bloqueio tem intenção positiva. O que é essa intenção positiva? Tem uma programação, uma parte específica dentro de você. Foi programada para aquilo ali aconteça. Então eu quero indicar para vocês um filme chamado Pais e Filhas. Pais e Filhas. Vocês vão verificar quantos bloqueios a Kate criou com a perda da mãe e a perda do pai. E ela se tornou uma mulher viciada em sexo. Tem gente que se torna viciada em sexo, outros viciados em pornografia, outros viciados em masturbação, outros viciados em comida, outros viciados em dinheiro, outros viciados em drogas, cada um bebida. Então, quer dizer, qual é o seu vício? Todo bloqueio tem intenção positiva. Qual
que é a intenção positiva? A intenção positiva, ela quer indicar alguma coisa. Então, vamos entender isso aí. Todo bloqueio tem intenção positiva. Isso aí, Claudinho. Você que colocou aqui, bloqueio de autoaceitação. Não se aceitar tem intenção positiva. Qual que é essa intenção positiva? Então, imagina o seguinte, vou dar alguns exemplos aqui. O meu pai era pintor de parede. E ele pintava parede. Eu era o badeco do badeco do badeco do meu pai. Aí eu ia lixar a parede. Quando eu lixava a parede, eu olhava assim para a esquerda, não tinha ninguém vendo. Olhava para a direita. Aí eu pegava aquele pó, aquele tanto de pó, e queria passar no corpo para mostrar que eu trabalhei muito. Aí eu chegava assim pro meu pai, nossa, eu trabalhei demais hoje. Qual era a minha intenção positiva ali? Mostrar que eu sou importante, mostrar que eu trabalhei muito. Então quando eu choro, eu tenho uma necessidade de mostrar uma intenção. Qual a intenção positiva do choro? Querer mamar. Qual a intenção positiva de mostrar isso? Então, nós sempre utilizamos uma forma de chamar atenção. Então, ter dificuldade financeira, e eu já quero começar a responder alguns bloqueios aqui, dificuldade financeira, como timidez, como escassez, é uma forma de provar algo para quem? Então, é muito bom mostrar para a mãe que você está mal. Tem gente que tem o maior orgulho da vida de perguntar. Para algumas pessoas, Gamanal, é até difícil perguntar como foi seu dia. Porque tem umas pessoas que têm uma necessidade. Cara, não foi bom não, cara. Eu não tô bem. Não tem nada bom no meu dia. As coisas não estão indo bem. Não tá bom. Não tem nada bom no meu dia. Então, as pessoas têm uma necessidade de mostrar. Por quê? Aquela necessidade tem uma intenção positiva. Se eu mostrar que eu não tô bem, essa pessoa vai querer me ajudar. Essa pessoa vai se preocupar comigo. Então, da mesma forma, o vício emocional está diretamente relacionado ao bloqueio. Então, anota isso aí, pessoal, a melhor forma de evidenciar a honra, o respeito, o amor pelo pai é te dando bem na vida. A melhor forma de mostrar, eu perdoei meu pai, pega o que o Gamonal com maestria colocou no começo da live. O amor é evidência. Qual é a evidência? Eu preciso evidenciar isso. Então, a maior evidência de que eu perdoei o meu pai e a minha mãe é dando certo na vida. Porque a maioria das pessoas que tem bloqueio com finanças é uma forma inconsciente de sacanear o pai ou a mãe. A timidez também. Como a minha mãe não reconhecia, então, por honra e respeito a ela, eu vou repetir e endossar esse comportamento. O comportamento que endossamos é esse padrão repetitivo, que nós vamos endossando esse comportamento, consciente ou inconsciente. Queremos terceirizar isso para alguém. E essa busca pela essa terceirização só nos faz afundar. Então, você está tomando veneno e esperar que o outro morra. Cuidado, o ódio é tomar veneno. Você está tomando veneno, esperando que alguém seja responsabilizado por isso. Seja alguém responsabilizado por isso. Vamos lá, Gamonal. E isso é extremamente ignorância, isso é extremamente burrice. É você com uma pedra em chamas que vai tacar em alguém, mas você fica agarrada com ela. Você querendo agredir alguém, fala, não, isso aqui vai ser para ele vai ver. E às vezes o outro nem sabe que você tá com aquilo na cabeça, nem sabe que você tem isso, né? A melhor forma de você honrar os seus pais é parar de olhar para eles e olhar para a vida. Eles te deram a vida para ir para frente. Nós somos continuação um dos outros. Então eles te deram a vida e você tem que ir para frente. Automaticamente você tem a obrigação de ser, não seria essa palavra, mas estar melhor do que seus pais em vários aspectos. Por quê? Porque você já veio com todo o caminho arrumado para isso acontecer. Te deram a vida, tudo fluiu. Ah, mas meus pais têm essa condição. Aí algumas pessoas querem honrar os pais fazendo a mesma coisa. Ou se sente incomodado
Vê se vocês sentem isso daí. Quem sou eu para ter riqueza se meus pais não têm? Quem sou eu para ter uma vida boa, para ter uma casa grande, uma casa boa, se meus pais sofreram tanto? Mas é exatamente por isso que você tem que ter, para honrar tudo que seus pais passaram, honrar tudo que seus pais fizeram, para que você viesse com mais facilidade, que você viesse com melhor. Quantas pessoas morreram para que essa luz acontecesse, para que a internet acontecesse? Quantas pessoas foram internadas porque quiserem, falaram, eu vou provar que tem como conversar sem fio. As pessoas foram internadas, elas foram mortas. Então você tem que honrar toda a dificuldade que as pessoas passaram, ao invés de querer fazer a mesma merda. Ou seja, ter a mesma dificuldade na vida que elas tiveram, vou honrar os meus pais fazendo a mesma coisa. Isso é burrice. E isso não tem evolução, isso não é evolutivo. A evolução acontece quando você fica melhor, quando você se dá bem na vida. E se dar bem é seguir o seu caminho, não o dos seus pais, o que seus pais querem para você. Seu caminho. E é tão interessante, por exemplo, estou falando aqui de desbloqueio com os pais e meu genro tá aqui, né? O Clisman, esse é meu genro, ó, segue ele, ó. Clisman. Então, olha só, anotem essa frase aí, ó. Quem é livre pode tudo. Quem é livre pode tudo. E a segunda frase, ela é do Renato Russo, que diz: disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Então, imagina o seguinte, vamos aprofundar nessa frase, quem é livre pode tudo. Se eu não consigo me dar bem na vida, é porque eu sou escravo de alguma coisa. Algum vício emocional. Esse vício emocional chama-se algema. E quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é exatamente a capacidade que nós temos de ser livre, porque o escravo não se conhece. E a ignorância profunda. Então, a ignorância escraviza. Anota aí, a ignorância escraviza. Então, o escravo, quem tem raiva do pai, ele não sabe que ele é escravo. Por isso que ele vai se dar mal financeiramente. Ele vai se dar mal financeiramente. Então, imagina o seguinte, você tem um ponto A, estado atual, e para o ponto B, estado desejado. Você precisa sair do A e ir para o B. Para você sair do A e ir para o B, você tem que mudar um fator chamado frequência. Porque ser pobre dói. Ser rico também dói. Qual a dor que você quer sentir? Então, existem pessoas que são tão imaturas a ponto de querer ir para o céu, mas não quer morrer. Que quer assumir um cargo maior, mas não quer assumir problemas maiores, dificuldades maiores. Então, ele quer mudar o cargo, mas ele não quer mudar o merecimento. Ele quer ganhar mais, mas não quer merecer mais. Ele quer ganhar como uma pessoa extraordinária, mas não quer ter comportamento extraordinário. Então, a maior evidência é o movimento. O movimento evidencia a liberdade. Anota aí, pessoal. O movimento evidencia a liberdade. Se você não saiu de A para ir até B, você é escravo. Então, você está amarrado, enjaulado em alguma coisa. Você não fez isso, você não mudou esse comportamento. Está contando historinha, não sai disso. Então, não adianta você ficar contando isso, contando com essa cegueira que ofusca a sua visão. Por exemplo, uma pessoa colocou aqui, meu bloqueio é venda. Não sei vender. Quem tem dificuldade com venda? Dificuldade de vender. Então, você não precisa vender, você precisa desvendar. Então, não é venda, é desvenda. O que é a venda? A venda é uma venda nos olhos. Você precisa colocar ferro e fogo para a pessoa um determinado produto. O que é a desvenda? É desvendar, descortinar a miopia, elucidar a visão e mostrar para a pessoa o quanto é benéfico aquele produto. Porque se a pessoa tem uma dor, uma dúvida, um desejo, ela carrega aquele problema e o que você está oferecendo para aquela pessoa é a solução para o problema dela. E essa pessoa, o que ela mais quer, você para pensar que quem desvenda é mais o cliente precisa de você vender dor do que o você precisa dele. Então você é uma pessoa, é um trabalhador de última hora que está
construindo, contribuindo com essa pessoa ser curada. Então, podemos afirmar que um vendedor é um curador. O vendedor é um curador. Então, quer dizer, quando você começa isso, olha só, é a mesma coisa, só que eu ressignifiquei. Então, todo bloqueio precisa de ressignificação. Lembra que eu falei agora, Ian? Todo bloqueio tem intenção positiva. Então, ele está ali querendo te ensinar alguma coisa. Então, nos meus treinamentos de desbloqueio, eu faço muitos exemplos com a pessoa e vou para dois aspectos importantes que eu preciso entender. O que é lógico do bloqueio? Qual é a parte lógica que teve a formação do bloqueio? E qual foi a parte psicológica? A parte lógica foi abusada sexualmente. Legal. Meu pai me abandonou. Ok. Não tive pai, não tive mãe. Ok. Então, essa é a parte lógica. Agora, qual a parte psicológica? A parte psicológica é a parte que você, no seu filtro, você criou aquilo. Então, eu preciso identificar esses dois fatores para fazer essa ressignificação. Por isso, nós vamos falar aqui sobre 5 passos importantíssimos do desbloqueio. 5 passos importantes que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Vamos lá. Manda um aviãozinho agora. Vamos fazer um compromisso, então. Vamos ver se você desbloqueou mesmo, se é livre. Manda um aviãozinho para mais 10 pessoas. 10 pessoas. Assim que você mandou esse aviãozinho para mais 10 pessoas, nós vamos ensinar aqui, agora, nesse momento, essa live que não tem preço, sobre como você vai realizar o seu desbloqueio agora. Agora, ok? Então vamos lá. 10 pessoas. Posso contar contigo? E nós vamos dar a vida por vocês agora. O mínimo que você pode fazer é mandar um aviãozinho aí para 10 pessoas chamando. Quem não está seguindo o Mestre Gamonal, só clicar em cima. Seguir Luiz Gamonal. Quem não está seguindo Paulo Bento, seguir Paulo Bento. Ok? Vamos lá. Mestre Gamonal. Vou responder aqui uma questão que a Fabiana falou, e isso é uma das coisas também que continua fazendo com que vocês estejam estagnados, né? Como é o nosso tema hoje. A estagnação vem de vários bloqueios. E um deles é esse comentário que a Fabiana fez. Mas eu tento de tudo e continuo na mesma. Fabiana, se você tivesse tentado de tudo, sua vida já teria mudado. Então a primeira coisa é parar de afirmar isso. Porque quando você diz que isso eu já sei, eu falei isso no início da live, assistam se caso chegou no meio. Quando você diz eu já sei, isso eu já ouvi, isso eu conheço, já tentei de tudo, pum, travou. Já tentei de tudo, então não tem mais o que fazer, porque tudo é tudo. Não tem mais o que fazer, e sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se você tivesse tentado de tudo, você já teria descoberto, porque tudo tem uma solução. Você só ignora ela. Ou seja, você não percebe ela ainda, porque você ainda não entende, você não conhece a verdade, por isso a verdade não te libertou. Então você precisa buscar outros caminhos, os mesmos que você fez de tudo que você sabia. Entende a diferença? Você fez de tudo que você sabia, ou seja, teu ponto de vista é extremamente limitado perto das possibilidades infinitas do mundo. Tudo que eu sei é muito pouco perto do que existe no mundo. Então, eu tenho que buscar um mentor, eu tenho que buscar uma ajuda, eu tenho que buscar uma outra pessoa, um outro livro, outros comportamentos. Senão, meus resultados serão os mesmos. E eu vou falar, já fiz de tudo, fez de tudo, tudo que você sabia. E aí você entra num ciclo vicioso, tendo os mesmos resultados. E falando, comprovando a tua crença, que é pior. Ou seja, nada na minha vida dá certo. Eu não nasci para dar certo, eu não nasci para prosperar, porque eu tento de tudo e minha vida está na mesma. Ou seja, você está como vítima, confirmando a crença de que por mais que você se esforce, nada dá certo. E é uma mentira. Você tem que sair desse papel de vítima e buscar novas coisas. E vai doer fazer isso, porque quando você buscar novas possibilidades, você vai ter que ter novos comportamentos. Esses novos comportamentos vão te dar a vida espetacular que você quer. Mas talvez você tenha um bloqueio de não merecimento, que faz com que você não queira. Então você solta uma desculpa dessa, que é muito mais prático, te mantendo no bloqueio de escassez, de não capacidade, não merecimento, de não ser suficiente, e aí vai um monte de possibilidades aqui. Legal, fantástico. Está conosco aqui a Cris, da MyBrookers. Aqui, a Cris é uma excelente corretora de alto padrão. E nós trabalhei muito tempo com muitos corretores que vendiam Minha Casa Minha Vida, né? Você Casa Verde e Amarela, e queria ir para o alto padrão. Então, quer dizer, uma
um bloqueio muito grande. Paulo, não consigo ir para o alto padrão. E a Cris está aqui conosco, ela vende alto padrão, faz parte do Master aqui, da nossa equipe aqui, e ela é campeã de vendas do alto padrão. E ela está sempre ali no ranking dos menores vendedores da MyBrookers, né? Então, nosso grande Ricardo Martins aí, que é um cara muito top, que fez uma grande diferença, né, no mercado e revolucionou o mercado imobiliário com a MyBrookers, né? E está fazendo um trabalho fantástico aí, porque desbloqueou a mente. Gente, uma mente desbloqueada, ela é capaz de tudo. Então, eu acabei de atender um jovem aqui. Esse jovem me falou o seguinte: Paulo, quando eu vim trabalhar com você, eu ganhava 5 mil reais. Eu fiz o máximo. Hoje, eu ganho isso por hora. Quando eu vim trabalhar com você, eu vim fazer esse trabalho com você, eu ganhava 5 mil reais. Hoje, eu ganho isso por hora. Então, a capacidade, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não existe nada motivacional no que eu vou falar aqui agora. Não tem nada de motivação aqui. Então, tem gente que acha que lei de atração é uma parte motivacional que veio lá do The Secret, o segredo, que vai fazer com que você pense positivo, que você vê... Não tem nada de motivacional que eu vou falar. O que eu vou falar com você é quem curou um câncer. Quem curou um câncer. Então, eu vou falar para você nenhuma realidade disso. A sua mente, nós temos um processo dentro da neurociência chamado neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade é a capacidade que você tem de entender. O que é plástico? Plástico é, você pega um plástico e estica. Então você pode ampliar a sua mente. Então, você mudar de 5 mil, sua mente de 5 ir para 50, depende única e exclusivamente de você dar permissão. Por que o seu marido tem intimidade com você hoje? Porque você deu a permissão. Por que a sua esposa tem intimidade com você? Porque você deu a permissão. Então, a permissão que você dá é uma concepção que você cria. Então, se hoje você deu uma permissão para 5 mil, você criou um teto de 5. Nesse teto de 5, você vai vibrar na frequência de 5. Pega o seu salário agora, você vibra nessa frequência. Quando muitas pessoas não concordam muito com esse pensamento, né? Então, quer dizer, mas tem uma lógica dentro disso que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Mas é por quê? Porque você passa a vibrar na frequência dessa pessoa que você anda. Então, um cara de pobre anda com um cara de pobre. Medroso anda com medroso. Negativo anda com negativo. Pessoas extraordinárias andam com pessoas extraordinárias. Então, mas o Gamonal, nós temos essa frequência, essa visão vibracional. E sempre que a gente encontra, nossas conversas são tão interessantes que a gente não vê. Passa uma hora e a gente nem vê que passou o tempo. Por quê? Eu estou aberto para ouvir as melhores práticas do Gamonal. O Gamonal está aberto para ouvir as minhas melhores práticas. Então, isso se torna tão rico porque eu tenho uma inspiração muito grande com ele. Então, existe uma capacidade de maturidade, que eu tenho uma ferramenta que chama Matriz da Maturidade Espiritual. E essa Matriz da Maturidade Espiritual faz você entender o que é inveja. Inveja é a não aceitação do bem nos outros. Se nós aceitamos o bem nos outros, isso se torna uma inspiração. Trocar a inveja pela inspiração está relacionado a um filtro, um componente do filtro que você ressignifica. E esse componente do filtro que você ressignifica chama crença. Quando você muda a sua percepção, então a percepção que eu tenho sobre um cara fantástico como o Gamonal, essa percepção me dá, toda vez que eu converso com ele, minha mente faz assim. E toda vez que ele conversa comigo, a mente dele também faz. Então, nós temos fatores diferentes, então o Gamonal é muito melhor do que eu no digital. Então, ele entrega muito mais do que eu no digital. E eu entrego muito mais que ele no presencial. E a gente fica trocando essas informações e é fantástico. É fantástico esse caminho. Então, é inspirador. É rico isso. Então, quando você lê lá, quem ali, coloca para mim quem leu A Lei do Triunfo. Quem aí leu A Lei do Triunfo de Napoleão Hill? Então, quando o Napoleão Hill coloca nessa lei, quando o Andrew Carnegie pediu para ele, eu vou te dar $1 milhão para você
pesquisar e realizar uma pesquisa para descobrir por que uns têm sucesso e outros não. Por que um tem sucesso e outro não? Quais são as leis? Então ele colocou 16 leis voltadas para o indivíduo que vive as 16 leis. Ele automaticamente é impossível um indivíduo viver com as 16 leis e não ter resultado, porque a primeira lei que ele cita, a lei é a lei do Mastermind. Então o Gamonal faz parte do meu Mastermind. Então quer dizer, quem leu a lei do triunfo está falando aí. Então quer dizer, quais são as competências, são 16 competências que ele coloca, quais são as competências que eu preciso desenvolver para ter triunfo? Agora a pessoa fala, eu tenho bloqueio financeiro, mas como um orgulho. E ele coloca um tanto orgulho, fala assim, respeito o meu bloqueio, porque ele é meu. É meu. É como aquelas pessoas chegam assim, quero que você bate palma agora. A pessoa chega assim e fala, eu tô até 5 horas da tarde, não almocei até agora. Aí eu viro pra pessoa e bato palma. Você quer um troféu? Você quer que eu bata palma pra você? É porque você aprendeu que isso é bonito. Tem gente que vende umas merda dessa, cara, achando que é bonito. Ela acha bonito contar história negativa. O meu marido fez isso. A minha vida tá uma merda. A minha vida tá assim. Cara, para de contar isso, velho. Se você não gosta, não conta, não faz parte da sua vida. Se isso não é importante pra você. Então a pessoa tá contando aquilo, carregando aquele problema, vibrando aquilo, entregando aquilo. Ela tem maneira de falar, eu não comi até agora. E teve um empresário que chegou aqui no treino e falou, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para almoçar, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho... Eu falei, você quer que eu bata palmas pra você? Você acha que eu tô com dó de você? Eu não tô com dó nem um pouquinho de você, cara. Você vai continuar escravo da empresa, você acha que você é empresário, mas você é qualquer coisa menos empresário. Você não tem dó nem um pouquinho de você. Você precisa agora pegar essa energia só e perguntar para você, por que eu não tenho tempo? Por que eu não tenho condição de fazer isso? Então, entenda, todo bloqueio tem intenção positiva. Você está querendo mostrar algo para quem? Você está querendo justificar o quê, cara? Você está querendo mostrar o quê? E vamos quebrar esse negócio agora, nós vamos entrar numa velocidade 12 aqui agora, nós vamos quebrar agora esse bloqueio que vem e meter a mão na orelha de quem precisa. Eu quero saber o seguinte, você quer desbloquear com carinho ou com porrada? Fala aí, quem quer com carinho, escreve carinho. Quem quer na porrada, põe aí, porrada. Deixa eu ver, quem quer no carinho, quem quer na porrada. Vamos lá. Mais uma. Começa aí, Gamonal. Perceba que quando você entra nessa frequência de reclamar, de estar ali sempre colocando suas dificuldades, é uma forma de justificar a vida merda que você está tendo. Por quê? O que acontece quando a gente está no ego, quando a gente não está na nossa essência, no nosso eu verdadeiro, a gente acha que nós somos a nossa crença, que nós somos o nosso corpo, que nós somos a nossa mente. Então você tem uma crença ali, uma forma de pensar, né? Um nível de pensar, por exemplo, sobre prosperidade, sobre empreendimento. Às vezes você acha que ser empreendedor é trabalhar pra caramba, não ter tempo de comer, não ter tempo nada para mostrar que, olha, eu tô trabalhando, eu tô sendo empreendedor, eu sou empresário e não tenho tempo para nada. Isso é só sua crença de como é ser empresário. Porrada mas tá está ganhando. longe de ser empresário. Gamonal, porrada tá ganhando aí, ó. Tá ganhando. Porrada. Vamos lá. Hoje vai ser bruto. Muito bom. E quando você comprova, quando você fica agarrado nas suas crenças, quando você fica agarrado na sua realidade, existe um problema. Você só vê as possibilidades que você conhece. E o que você conhece te levou até a vida que você está. Se você não expandir a sua consciência através de outras pessoas, através de outros mentores, através de outros treinadores, de livros e de pessoas que já chegaram onde você deseja, você vai continuar com o mesmo resultado. Então, desapegue. Escreve isso aí na sua veia. Desapegue das suas crenças. Desapegue da ideia que você tem de si mesmo. Porque você não é isso. Você é um ser espiritual que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, porque existem leis que fazem tudo isso. E você é um ser tão poderoso que você pode fazer uma coisa que só Deus pode: criar um outro ser humano à sua imagem e semelhança a partir de si mesmo. Então, se você pode fazer isso, não se limite
nesse mundinho que você acha que é você. Você tem que sair disso, sair dessa limitação, para que você olhe através do todo, de tudo, de Deus, do universo, como você queira chamar. Tem um comentário aqui da Luziane, que ela falou assim: quero ficar rica. Aí tenho que me sentir como se já fosse. Uma afirmação. Então eu tenho que me imaginar gastando. É exatamente o que eu acabei de explicar. Na cabeça da Luziane, rico gasta. Rico sai gastando. De onde tirou isso? Que rico sai gastando, para começar. Então ela vai imaginar ela gastando igual uma doida. Então o que vai acontecer? O que ela está imaginando, o que ela colocar como crença dentro dela, ela vai ter comportamentos. Então o fato dela sair gastando, achando que rico sai gastando, ela vai acabar com o dinheiro dela e continuar pobre. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rico não sai gastando. Rico sabe lidar com o dinheiro e fazer o dinheiro multiplicar, trabalhar para ele. E não ele trabalhar pelo dinheiro. É uma diferença de mentalidade. Rico tem prosperidade. Prosperidade é mental. Riqueza é material. Riqueza é um monte dessas paradinhas aqui, dessas notinhas aqui, ó. Isso é riqueza, riqueza financeira. Prosperidade é a forma com que você pensa. E por isso a gente tem que estar sempre em mastermind, sempre num treinamento, sempre evoluindo, para que eu adquira pontos de vista diferentes do meu. Então a gente se encontra, por exemplo, a gente começa a conversar sobre vários aspectos. Eu dou o meu ponto de vista sobre algumas coisas e ele dá o ponto de vista sobre algumas coisas dele. Quando ele dá o ponto de vista dele, que às vezes tem mais experiência que eu em algum aspecto, minha cabeça explode. Eu falo, caralho, acabei de adquirir o ponto de vista dele, agora eu tenho o meu e o dele junto. E eu posso agir com mais inteligência. Eu não fico preso ao meu mundinho, porque os meus resultados têm a ver com meus pontos de vista, que são os meus paradigmas, são as minhas crenças, é aquilo que eu acredito que tem que ser. Porque como é que eu vou agir sem uma referência? A minha referência são os meus condicionamentos daquilo que eu experienciei, que eu vi, ouvi e senti repetidamente na minha infância inteira, desde que eu estava na barriguinha da minha mãe. Então, você tem que sair desse casulo, dessa proteção, porque você fica protegendo as suas crenças. Sim. Olha para mim a dificuldade que eu vivo, olha como é difícil a minha vida, tenham pena de mim, porque é muito difícil mesmo. Saia disso, para de proteger as suas crenças e busque evolução, busque o próximo nível. Legal. 469 anos antes de Cristo, 469 anos antes de Cristo, Sócrates, o pai da filosofia, colocou isso numa frase: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Por quê? Quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada sobre você. Então, quanto mais você entende o que a própria Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem não se conhece é escravo, não se conhece é escravo. Então comece a entender isso. Quando Jesus, em um diálogo com Nicodemos perguntou assim para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus virou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. E quando o Gamonal vem falar sobre desconstrução e esse deserto, que é como um esmeril, onde vai passar essa pedra bruta para poder desconstruir as suas crenças, seus sonhos, desejos, emoções. Se essa pessoa cria muito ciúme, ela não vai entender, por exemplo, o apego, e ela não vai entender algo como, por exemplo, a posse é inimiga do amor. Anota aí, pessoal, a posse é inimiga do amor. Se essa pessoa entra em um relacionamento e ela quer ter posse, ela vai ter dificuldade de entender a geração de valor para um relacionamento. Então ela não vai viver num relacionamento, porque ela quer posse. Ela não quer um casamento, ela quer uma terapeuta. Ela quer uma mãe ou quer um pai para o relacionamento. Então existem pessoas que querem um casamento para cura minhas feridas, sara meus traumas. Eu não quero casar com um marido, eu quero casar com uma terapeuta, com uma psicóloga que vai resolver os meus problemas. Então a posse é inimiga do amor.
Nesse sentimento, quando eu carrego esse sentimento posse, aí vem Nicodemos e pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele vai falar o seguinte: desconstrua suas velhas crenças. Como ele não ia entender nada disso, falou: nasce de novo. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Ele falou: mas Senhor, como que pode eu, velho? Eu tô velho. Como que pode eu, velho, voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus explica para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entendia. E Jesus falou: Nicodemos, não espanteis quando eu digo nascer da água e do Espírito, porque o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito existe antes da fundação do corpo. Antes da fundação do corpo. E Jesus explicou mais profundo ainda para o Nicodemos: Nicodemos, você não consegue me entender agora, mas eu falo por parábolas, porque é a condição que você tem de me entender agora, mas entenda. O Espírito sopra como vento. O vento a gente não sabe de onde vai, de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Então, quando você toma uma decisão, pensando apenas no bloco, você impede de tomar uma decisão pensando no Espírito. Então guarda isso. O cérebro processa em bloco. O espírito processa em sistema. Entenda isso. O cérebro processa em bloco. O espírito processa em sistema. Quando você processa com o tombo que você levou, você não vê o significado desse tombo. E as pessoas perdem porque ele vive uma vida vazia, entendendo que certo ou errado é se ele ganha esse papel que o Gamonal acabou de mostrar aí agora. Esse papel é chamado dinheiro. E esse papel, Jesus desmitificou quando perguntaram assim: olha, nós pagamos ou não pagamos imposto? O que a gente tem que fazer? Jesus falou: então me mostra esse papel, essa moeda. De quem é essa imagem? De César. Então dai, pois, a César, ao mundo, a primeira dimensão, o que é da primeira dimensão. E a Deus, o que é de Deus. Então, as pessoas na Terra passam por 3 dimensões. Anotem aí. Primeira dimensão, sobreviver. A grande maioria das pessoas estão presas na primeira dimensão. Então, como que ele vai pensar na segunda ou na terceira dimensão? Então, ele está na dimensão a primeira dimensão. Ele quer apenas sobreviver. Eu trabalho para quê? Pagar a conta. Eu trabalho para pagar a conta. Eu trabalho para pagar a conta. Essas pessoas que estão na primeira dimensão, gente, é isso que vocês têm que entender agora, que eu vou falar agora. A primeira dimensão odeia a terceira. A primeira dimensão odeia a terceira profundamente. Quem aqui assistiu o filme O Diabo Veste Prada? O Diabo Veste Prada. Eu vim dos Estados Unidos, eu já assisti esse filme umas 5 vezes. Aí eu tava no avião, aí sem sono na madrugada, eu falei: vou assistir de novo. Tem uma parte do filme lá que eles estão no bar comemorando e eles falam o seguinte: Gamonal, ele fala: vamos fazer um brinde aos nossos empregos que pagam o nosso aluguel. Eles trabalham para quê? Para pagar o aluguel. Aí ela foi conviver com uma mulher de alto padrão, da sociedade de um nível de pureza, de entrega extraordinária. Quando ela foi conviver com essa pessoa, as amigas dela, os amigos dela, cara de pau, tudo começou a criticar a pessoa. Todo mundo começou a criticar. Então, primeira dimensão critica a terceira. E vice-versa. Não necessariamente o pobre conecta com a frequência do rico. Então, muitos que colocaram aí que tem problema financeiro, bloqueio financeiro, é dinheiro, entenda, tem uma parte de você, lembra que eu falei que todo bloqueio tem intenção positiva, que não quer se conectar com quem entrega. Quer saber disso? Quão agoniado muitas pessoas, porque não quer conectar. Não quer conectar com a mudança. Não quer conectar com isso. Não quer aprender de graça. Teve gente que colocou aqui que essa live vale 1 milhão. Eu queria perguntar para você, quanto está valendo? Quanto você acha que vale essa live? Pô, muita gente já está absorvendo isso. Fala: cara, como que eu vou ir para o próximo nível sem desconstruir o nível antigo?
Então são duas palavras que você tem que colocar: desconstrução e construção. Anota aí: desconstrução e construção. Então a primeira pergunta, vou deixar duas perguntas para vocês fazerem para o Gamonal responder. Quais são os comportamentos que eu estou desconstruindo? Quais são os comportamentos que eu estou desconstruindo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: quais são os comportamentos que eu estou construindo? Você precisa ter essa consciência de desconstrução e construção. Então, Jesus, ao falar para Nicodemos, você tem que desconstruir e construir uma nova roupagem. Então, quais são os comportamentos que eu estou desconstruindo? E quais são os comportamentos que eu estou construindo? Vamos lá, mestre Gamonal. Fantástico. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava no meu processo de expansão da consciência, na época que eu quase morri, para quem já conhece minha história, quem não conhece, dia 6, eu vou estar falando muito sobre isso, na segunda-feira agora, foi exatamente que eu não era o meu corpo. Eu não era minha mente, eu não era minhas condições, eu não era o que disseram que eu era. Eu não disseram o que meus pais disseram que eu era, eu não era nada disso. Quando eu entendi a minha essência, quando eu entendi a minha verdadeira essência, que é espiritual, eu entendi que eu poderia ser o que quisesse, porque eu sou o eu sou, e eu posso ser o que eu quiser fisicamente. Espiritualmente eu sou, então eu não tenho rótulos. Então o verbo se faz carne no momento que eu escolho aquilo que eu desejo. Para quem quer entender mais sobre isso e entender sobre o desbloqueio mental, clica aqui no meu nome, se inscreve gratuitamente na imersão Desbloqueio Mental. Vai ser dia 6, 7, 8. Eu vou estar falando muito sobre isso, sobre você entender sua essência. Eu vou falar sobre lei da atração, sobre bloqueios, travas e prosperidade. Vou falar sobre riqueza, como adquirir riqueza, tá? Se inscreve aqui, é gratuito, só instalar, entrar no grupo VIP do WhatsApp para que você receba o link das aulas que eu vou estar disponibilizando lá no YouTube, tá bom? Pessoal, vocês não perde isso, essa opção. Olha só, pessoal, muita gente falaram aqui que essa live não tem preço, só que esse trabalho de segunda-feira, às 19 horas no YouTube, você tem que fazer já a sua inscrição agora, porque não vai ser em live. Não vai ser aqui, vai ser no YouTube. Então, quer dizer, um espaço maior no YouTube que você pode compartilhar, lá o Gamonal vai poder compartilhar. Então, é uma oportunidade fantástica, pessoal, e de graça. Tem o Gamonal de graça. Então, quer dizer, isso é fantástico. Grande Luiz Medeiros. Luiz Medeiros foi esse cara. Luiz, coloca aí, foi o cara que eu citei. Citei você aqui, Luiz Medeiros, que quando você veio fazer, você era funcionário de CLT, uns 5 mil reais, e hoje você ganha isso por hora. Então, compartilha aqui, Luiz, como é que foi essa disruptora, essa transformação, essa ressignificação para você. Eu citei você aqui no início da live. Então, o Gamonal vai compartilhar isso com você. Como você quebrar o seu teto de 5 ou do que você ganha hoje, para ampliar a sua visão, para poder fazer muito mais. Cara, eu vou falar para vocês, você não pode perder esse momento. Você não pode perder. Então, de graça. Você tem o Gamonal de graça. Esse cara que é o meu mentor. É o meu mentor. Tô falando para vocês, não desperdice essa oportunidade. Não tem novela, não tem Big Brother, não tem enrolação, historinha, fiada que você vai contar. Cara, faz um compromisso com você agora, coloca, eu estarei às 19 horas no dia 6. No dia 6. Então, quer dizer, prepara para esse momento, cara. Pronto. Simples assim. E vamos começar. Ok, eu vou explicar assim a segunda e a terceira dimensão aqui já. Só deixar o Gamonal fechar aqui, eu já falo. O pessoal tá cobrando aí. Quem ainda não tá seguindo o Paulo, clica aqui em cima, onde está escrito meu nome aqui, o dele. Vai aparecer o nomezinho dele e o meu. Só clicar em seguir. Super rápido, prático, não precisa nem sair daqui. Só clicou aqui em cima, vai aparecer os dois nomes, você clica em seguir para que você receba os conteúdos desse mestre tão foda aqui e que você receba os meus conteúdos todo dia. A gente posta conteúdo sempre. Então isso vai todos os dias trazendo uma expansão da consciência para você. E no link da minha bio tem lá a forma de você se inscrever gratuitamente na imersão Desbloqueio Mental, tá? E como eu estava falando, a primeira coisa que aconteceu foi o meu primeiro vídeo sobre conteúdo no YouTube, tá? Que eu gravei alguns anos atrás e eu falo como mudar qualquer coisa. E exatamente essa frase, essa parte, né, essa parte da Bíblia onde diz que você precisa nascer de novo. E eu explico de uma forma bem direta.
você precisa morrer. Você precisa matar este eu vítima, este eu sofrido, este eu coitadinho, esse eu saquequé. Para quem entende, quem já leu meu livro, Segredos da Vida, tem a síndrome do saquequé. Saquequé é que ninguém me ajuda. Saquequé é que nesse país nada dá certo. Saquequé é que o meu companheiro, ele me atrapalha, por isso eu não prospero. Saquequé é que tudo é muito difícil para mim, porque você não conhece a minha vida. Saquequé é que... tanto faz qual é o saquequé. Você tem que sair dessa vida, você tem que matar este personagem que você está protegendo. Perceba que você está protegendo este eu inferior, este falso eu. Isso não é você. É um eu falso que você está protegendo e está mantendo, porque este falso eu vai gerar emoção, que vai gerar comportamento. Quando você tem um paradigma, gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um comportamento. O comportamento gera resultado, o resultado comprova a crença. Tá vendo? Sabia que não ia dar certo, sabia que eu não ia conseguir. Quando você expande sua consciência, quando você muda o ponto de vista da onde você está olhando, da vítima do saquequé ou do eu superior, agora você entra num círculo virtuoso e não vicioso. Você mudou o teu paradigma e agora você tem pensamentos de empoderado, de indomável, e você tem agora emoções diferentes e você tem comportamentos diferentes que geram resultados diferentes. E você fala, caraca, não é que o Gamonal falou que dava para ser indomável e dominar a minha vida e criar uma vida diferente. A vida espetacular, anote isso daí. A vida espetacular não acontece. A saúde não acontece. A riqueza não acontece. Ela é criada. Isso não vai brotar do infinito. Não vai vir um cara de cavalo branco e vai te salvar. Não vai acontecer isso. Você tem o livre arbítrio e você tem o poder de criar. Acabei de falar que você é tão criador, tão poderoso, que você pode criar até um ser humano. Se você pode criar um ser humano, o que você não pode criar na sua vida? Só aquilo que você ignora, aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende e não domina. Porque você ainda é dominado pelos seus condicionamentos mentais. No momento que você desbloquear isso, você cria uma nova realidade, porque entende que aquilo não é fixo. Nada na vida é fixo. Não estamos destinados, estamos programados. Mude sua programação e mudará completamente o seu destino. Você acabou de responder a pergunta da controladoria, Fabiola. Você acabou de responder ela. Só se mudar a sua programação. Então, eu falo, como aceitar os ataques das pessoas indomáveis? Né? Então, quer dizer, como aceitar os ataques? Só mudar a sua programação. Eu prometi aqui que falaria das outras dimensões. Vamos lá. A grande maioria está na primeira dimensão. Primeira dimensão é sobreviver. A grande maioria das pessoas estão lutando para matar um leão por dia. Lutando. Amor, eu vou para a guerra. Amor, eu vou para a luta. Para pagar a necessidade fisiológica. A maioria das pessoas estão lutando com isso. Pagar necessidade fisiológica, pagar conta, pagar o telefone, pagar água, pagar luz. Então, a maioria das pessoas estão com isso. Eu citei aqui o filme, né, O Diabo Veste Prada, porque as amiguinhas dela, que estavam conectadas com ela, estavam trabalhando para quê? Para pagar o aluguel. Quando ela foi entrar em um nível mais extraordinário, nesse nível mais extraordinário, eu preciso buscar qualidade, eu preciso buscar ser mais proativa, eu preciso trabalhar mais a minha mente. Ela não conseguiu entrar nessa frequência. Por quê? Para entrar nessa frequência, ela precisava desconstruir o nível de amizade, cara de pop que ela carregava. Que é, vamos dividir a conta? Vamos dividir o meio? Vamos dividir isso? E eles começavam a criticar quem tinha dado certo. E eles começavam a criticar quem era rico. Eles começavam a criticar isso não é vida, não. Eles começavam a criticar isso. Então, quer dizer, e a Bíblia diz, tem orgulho de um rico. Tem orgulho de um rico. Então, dentro disso, nós começamos, então, a vivenciar, entender essa primeira. Por que está na primeira dimensão? Sobrevivência. Porque ele ainda não tem as competências necessárias para sair disso. Então, anota aí, CHA. C-H-A. Falta para você conhecimento ou habilidade ou atitude. O que está faltando para você? Então, qual é o nível de conhecimento que eu tenho
para sair desse primeiro nível, na primeira dimensão? O que eu tenho que fazer? Então, o Gamonal já falou sobre isso. Porque eu não sei, se eu soubesse, eu tinha feito. Você ganha o que você ganha, você não sabe como ganhar diferente. Como fazer diferente. Se eu soubesse, eu já tinha feito. Então, quer dizer, dentro disso, qual o nível de C que eu preciso? Qual o nível de H e qual o nível de A? Primeiro nível, conhecimento. Qual é o conhecimento que eu preciso adquirir? Cursos, lives, leituras, cursos que eu preciso fazer. Quais são os cursos que eu tenho que fazer? Aonde eu vou buscar esse conhecimento? Eu vou fazer o Indomável, segunda-feira, às 19 horas, um Gamonal vai te dar isso de graça. De graça. Então, quer dizer, fazer esse curso, de graça. Quem é de Goiânia, esse final de semana, de graça, você vai estar comigo no treinamento, uma imersão aqui. Quem for de Goiânia, é só falar aqui que eu sou, que eu vou colocar. Você, quem estiver aqui agora, não tem que pagar para participar. Só quem estiver aqui na live não vai precisar pagar para participar desse treinamento presencial em Goiânia, ok? Então, quer dizer, primeiro, você tem que adquirir conhecimento para sair disso. Então, eu estou no limbo, eu estou sofrendo ali na sobrevivência. Eu estou sofrendo para sobreviver. O que eu tenho que fazer? A pergunta, Gamonal, o que eu tenho que fazer para sair disso? Então, primeiro o Gamonal vai te responder. Primeiro você tem que buscar conhecimento. Qual o conhecimento que me permite sair disso? Segundo, você tem que buscar habilidade. Quais são as habilidades que eu adquiri com esse conhecimento? Eu tenho que buscar o saber. Eu tenho que buscar o saber fazer. Agora falta o terceiro. Qual é a atitude? Que é o amor, é o tesão por fazer. Porque para sair de A e até B, eu preciso ter por qual caminho eu vou, conhecimento. Quão esperto eu sou para fazer isso, habilidade. E o tesão e a vontade de fazer. Ok, Marilene, colocando aí que quer participar da imersão, amanhã, 8 horas, aqui no Instituto Performance. Ok? Então já pode colocar aí no direct, manda uma mensagem para mim, que minha equipe já vai entrar em contato com você. Todo mundo que quiser participar em Goiânia, começa às 8 horas da manhã, vai até 8 horas da noite. Sábado e domingo, imersão total. Total para o desenvolvimento, ok? Então, quer dizer, quem for daqui de Goiânia, ok? Então, quer dizer, amanhã, 8 horas. É só entrar no meu direct que minha equipe já vai te responder. Então, quer dizer, quando você está na primeira dimensão, aí você começa a olhar que a primeira dimensão é um bloco. Para sair da primeira dimensão, você tem que ir para o sistema. Então, quer dizer, você vai para o sistema e você vai entender o seguinte, peraí, a primeira dimensão dói. Ir para a segunda também dói. Qual dor que eu quero sentir? Mudar dói. É isso que você tem que entender. Mudar dói. Se fosse gostoso, prazeroso mudar, todo mundo mudava. Então anota com vocês, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse Tava fácil, todo mundo evoluindo e rico. Aí, quando, olha só, teve um grande ator americano que ele diz o seguinte, olha só, que fez o Máscara, Jim Carrey, ele coloca essa frase assim, ó, eu queria que todo mundo fosse rico e famoso, para entender que essa não é a solução. Eu queria que todas as pessoas fossem ricas e famosas, para entender que essa não é a solução. Então, o que acontece? Hoje eu fui atender uma pessoa aqui que ela falou assim, mas tem como eu desbloquear sem sentir dor? Eu falei assim, vai embora pra sua casa, vai assistir Ana Maria Braga. Ela fala assim, acorda menina, vai lá assistir Ana Maria Braga. Cara, para de querer ir alcançar o próximo nível sem dor, né? Quando Jesus falou assim, ó, se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que seu senhor. Então a primeira dimensão é sobreviver. Segunda dimensão é viver. Cara, existe, qual é a diferença, qual é o tempo, Gamonal, necessário para sair de dimensão, sobreviver e ir para viver? Resposta, livre-arbítrio. Para uma pessoa pode ser 1 milésimo de segundo. Para outra pode ser uma eternidade. Porque esse tempo é atemporal. O Gamonal dá show para falar sobre isso. Então é atemporal. Você faz as suas escolhas. As suas escolhas fazem você. Anota isso. Você faz as suas escolhas. As suas escolhas fazem você. Então, quer dizer, essa escolha para ir para o segundo nível, o nível do viver. Nesse nível,
já estou vivendo, eu não preciso mais sobreviver, porque eu já dominei conhecimento, habilidade e atitude necessária para ir para esse próximo nível. Paulo, mas eu tenho que pagar a conta, então você não dominou ainda. Eu super entendo que você tem que pagar a conta. Eu super entendo que você tem que pagar o aluguel. Eu super entendo que você tem que pagar isso. Eu super entendo, mas é porque você ainda não teve tempo para querer sair disso. Paulo, mas eu quero. Não, se eu quisesse, você já tinha feito. Exato. Então, essa é a parte mais difícil. A pessoa fala, Paulo, mas eu quero muito. Olha, me desculpe, que isso você está falando com o seu consciente. É 10%. Mas 90% diz que é 1 milhão de vezes mais forte, fala, eu não quero. Então, você tem que fazer isso. Quando o Gamonal falou de autoconhecimento, é importante você descobrir qual parte minha que não quer mudança. Então, quem falou que está com bloqueio financeiro, fala qual parte minha que não quer ser rico. E não tente mascarar, porque quem mascara só aprofunda no problema. Não tente mascarar, tente entender qual parte sua não quer. Qual parte sua não quer fazer isso. Então, quer dizer, aí a segunda dimensão, viver. A terceira dimensão é a intuição. Nesse nível, a pessoa já não está tão sujeita à carne, à necessidade da sobrevivência. Ela não está somente presa em viver, mas ela já está pronta para entender as suas aspirações mais profundas que está no espírito. É o Gamonal entender que ele não é o Gamonal. É o Paulo Bento entender que ele não é mais o Paulo Bento. Quando Cristo falou, eu e o Pai somos um, é aqui que nós começamos a entender a dimensão da intuição. No terceiro nível, a pessoa entende a intuição. Ele entende o que é maturidade espiritual. Então guarda aí, o que é maturidade espiritual? A capacidade de discernir, querer e precisar. Okay. Deixar embora o querer e focar no precisar. Vamos lá, Gamonal, fala desse insight que teve agora, que ele é importante. A pergunta da pessoa, o que é isso? É espiritismo? Puta que pariu. Nós estamos falando aqui sobre vida. Todos nós somos espírito. Você não é o teu corpo. Isso tem nada a ver com o espiritismo, tá? Todos nós somos espírito. Nós não temos um espírito. Nós somos espírito. E temos uma mente, uma alma, um corpo. Então, quando nós entendemos sobre a vida, e não estou falando aqui sobre religião, às vezes a gente cita Buda, cita Jesus, cita a Bíblia, porque são seres espetaculares, evoluídos, que vieram trazer a verdade. E a verdade te libertar. Não tem nada a ver com religião ou qualquer coisa nesse sentido. Entenda que qualquer processo de evolução, você vai precisar tomar chave. Não tem como. Se você não adquirir conhecimento, nem habilidade e nem atitude, porra, você quer o quê? Não, eu quero mudar, eu quero que me mudem. A maioria quer isso, no fundo. Fala assim, eu quero muito ficar rico. Não, não quer. Porque se quisesse, já estaria andando, já estaria agindo em direção a isso. Mas eu não sei agir. Claro, você não adquiriu conhecimento. Não, mas eu adquiri conhecimento, mas não tem habilidade suficiente para poder fazer. Então você precisa adquirir, você precisa sair desse processo. Você precisa sair desse processo limitado, achando que sua verdade é sua verdade, e precisa adquirir um outro ponto de vista, entende? Se você não sair disso que você acha que é a sua realidade, nós estamos falando sobre, toda hora a gente volta em vários pedaços que a gente falou hoje. Que live, hein? Né? A gente falou no início aqui que seria uma live de milhões, que não teria talvez valor, eu quero a opinião de vocês, mas o tempo todo a gente voltando. Enquanto você ficar protegendo as suas crenças, achar que você é isso, que você sabe, que você tem consciência, a sua vida não vai andar. Você vai continuar tendo o mesmo resultado na sua vida. Você precisa conhecimento, habilidade e atitude, tá? Principalmente atitude. Mas não adianta você também vou sair agindo e sai igual um maluco. Primeiro você precisa de conhecimento. Por isso que a gente está te chamando. O Paulo vai fazer uma imersão presencial e eu vou fazer uma imersão online na segunda-feira.
Se você quiser explodir sua consciência, expandir, entender o passo a passo de como a vida verdadeiramente funciona, como as coisas funcionam, para que você saia dessa estagnação, que é o tema da nossa live hoje, e vá para uma vida espetacular. O que é uma vida espetacular, no meu ponto de vista? É uma vida em abundância em todas as áreas, né? A abundância já diz que é tudo, né? Se é abundância, não pode ter limite. É uma vida e vida em abundância em todas as áreas, onde você tem conexão total com Deus, com o universo, com o que você queira chamar, que é esse eu superior que comanda, que cria, o Criador. Você entende as leis do universo, você entende quem é você, e você entende que você não é sua mente e domina ela. Você é indomável. Você cuida da máquina que você habita, que é o que você chama de corpo. Você tem um relacionamento fantástico. Você entende a sua carreira, está ligado ao teu propósito de vida. E você sabe fazer dinheiro. Isso é uma vida espetacular. E é isso que eu prego aqui, é isso que eu chamo vocês para vivenciar também. Porque é muito maravilhoso, eu não posso ficar com isso só para mim, só para o Paulo. Vocês têm que viver isso também. E vocês merecem viver. Só que muitos de vocês não entendem que merece. Acredita que não merece porque ouviu isso na infância, ouviu isso no colégio, ouviu isso de um amiguinho, teve um impacto emocional em algum momento onde você acredita que não sabe, que não pode, que não deve, que não merece, que não é capaz, que não é bom o suficiente. Quando você acredita nisso e protege a tua crença, a sua crença ela tem a obrigação de ser comprovada. Então a sua crença vai gerar um comportamento que vai gerar o resultado. Quer saber quais as crenças você tem? Olhe os resultados. Eu estou com dificuldade financeira. Tem crença aí, tem bloqueio aí. Olhe os seus resultados e você vai ver onde estão os seus bloqueios. Legal. Paulo, 1h30 aqui hoje. Vambora, né, mestre? Vambora. Então, pessoal, segunda-feira, então, o Gamonal vai ter um show às 19 horas no YouTube. Então, já se inscreva aí, ó. Aponta o dedinho aí. Como é que ele faz para se inscrever aí? Ok? Quem não estiver me seguindo, segue Paulo Bento. Quem não estiver seguindo aí, grande Cláudio Ferreira chegou aí agora. Segue esse cara aí, Cláudio. Frederico Nardi está aqui também, segue esse cara aí, ok? Esse cara fantástico, Gamonal, top demais, ok? Essa oportunidade fantástica. Quem for de Goiânia ou quiser estar em Goiânia, então amanhã começa uma imersão, começa às 8 horas da manhã, vai até 8 horas da noite, sábado e domingo, das 8 às 8. Eu gosto de trabalhar assim, na imersão total mesmo. Já se prepara aí. Se não for para dar show, a gente não sai nem de casa, né? Se não for para dar show, não sai de casa, não. Que é isso? Exatamente. Gente, mas fantástico. Só revisando aqui, o pessoal pediu para revisar as dimensões. Primeira dimensão, sobreviver. Segunda dimensão, viver. Terceira dimensão, intuição. Qual que é a diferença da terceira dimensão para a segunda? Eu já não preciso mais justificar. Eu já não preciso mais. Ok? Aninha, minha querida, você não precisa pagar, tá? Nem para estar com o Gamonal, nem para estar comigo. Você é de onde? Coloca aí para onde você é. Você não precisa pagar por isso, ok? Então, quer dizer, você é... A diferença da terceira dimensão é que você não precisa mais provar para ninguém. Você já não mais carrega essa necessidade de aceitação. Mas meu pai não me entende. E quem disse que ele tem que te entender? Mas as pessoas não me entendem. Quem disse que as pessoas têm que te entender? Então comece a entender isso de uma forma tão profunda dentro de você. Gamonal, mais um show nosso aí, mais um show seu, meu querido. É sempre uma honra, sempre que você me chama aí, eu fico muito lisonjeado, né, com conteúdo, com informação. Muito obrigado por tudo, sucesso aí para você, sucesso para todos dessa live aí. Então que você possa realmente ter essa aula na segunda-feira aí, com todo mundo que está aqui, possa participar. Vai ser uma honra aí estar com você, meu querido. Quero ir lá te ver também. Gratidão, obrigado pelo carinho de sempre aí, obrigado pela disponibilidade de vir aqui dar essa aula maravilhosa pra gente. Galera que está aqui, tenho certeza que gostou. Quem gostou, solta um coraçãozinho aí e compartilha. Quem é bom, compartilha para 10. Quem é espetacular, manda para 30. Vai demorar 30 segundos da sua vida. Você vai ajudar, talvez, 30 pessoas a explodirem a consciência. Tá bom? Gratidão, muito obrigado. Parabéns por esse propósito lindo que você segue, como sempre, aí, maravilhoso. Cláudia,
Putz, preciso renascer, quero ser indomável, como faço? Quando vai ter? Cláudia, se inscreve gratuitamente na imersão, desbloqueio mental. Ali na imersão a gente vai trabalhar vários aspectos, depois você se torna indomável, tá bom? Lá você vai ter todas as informações. Beijo para todo mundo, gratidão, parabéns por estar aqui em plena sexta, hein? Sextou, e a gente está aqui com essa galera maravilhosa. Fantástico. Obrigado, gente. Muito obrigado, sucesso, Gabriel. Beijo do gordo, até mais. Um abração, fica com Deus, tchauzinho, gente. Prosperidade é um termo que geralmente se refere a ter sucesso financeiro e material. No entanto, a verdadeira prosperidade é totalmente mental e a riqueza é material. A grande dificuldade das pessoas terem riqueza é exatamente porque a riqueza é uma consequência de ter prosperidade. E se você não tem a prosperidade instalada na sua mente, jamais terá riqueza financeira, riqueza material. Caso você queira entender mais sobre como ter prosperidade para alcançar a tão desejada riqueza e virar a chave do sucesso na sua vida ainda em 2023, se inscreva na imersão Desbloqueio Mental, um evento online e gratuito onde eu vou te guiar nesse caminho de desbloqueio da prosperidade. Para se inscrever, basta clicar no link abaixo, é totalmente gratuito. Te espero lá. Indomáveis.